Amados irmãos, nós lemos uma palavra do Senhor que foi manifestada ao profeta Ezequiel. É interessante que, para que você possa compreender o texto, primeiro, isso não aconteceu de fato. Não havia um vale cheio de ossos. Não havia. Não tinha literalmente ossos espalhados sobre o chão. Se os irmãos lerem a epígrafe, o título fala a visão de um vale de ossos secos. Isso aqui aconteceu numa visão. Não é que aconteceu literalmente, isso foi numa visão. A Bíblia diz que Deus trouxe a visão aos olhos do profeta. E ele se viu em uma visão, no meio de um vale que estava cheio de ossos, e ossos sequíssimos. No versículo 11, Deus diz para Ezequiel: estes ossos aí, que tu estás vendo, é toda a casa de Israel. Então, os ossos secos representam a casa de Israel. Deus estava mostrando a Ezequiel o estado espiritual da nação de Israel. Paulo diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. E aí entra a morte física, espiritual e a morte eterna. Israel, o povo de Deus, foi alertado tantas vezes sobre a prática do pecado. A Bíblia diz que Deus mandava profeta de dia, de noite e de madrugada, e dizia para os judeus: se vocês não pararem de praticar o pecado, principalmente a idolatria, virão sobre vocês dias tenebrosos, vocês serão arrancados dessa terra, serão levados para outra terra. Deus estava dizendo: eu vou jogar vocês para longe da minha presença. Israel não ouviu a voz de Deus, praticou tanto pecado que morreu espiritualmente, e não fazia pouco tempo que eles estavam mortos. Nada na Bíblia é por acaso. Observe que sobre os ossos não havia resto de carne. Os ossos estavam sequíssimos. Ou seja, fazia muito tempo que o exército havia morrido, já tinha passado por todo o estado de decomposição, toda a carne que havia sobre o corpo havia se consumido, e não restava nada, além de ossos secos, e pior, espalhados. E isso aqui tem uma representação, porque além de Israel estar morto, eles estavam espalhados. Tanto é que o profeta diz que os ossos estavam espalhados sobre a face do vale. O espalhamento dos ossos representa o fato de Deus ter arrancado Israel da terra prometida e ter espalhado entre as nações. Além deles estavam mortos espiritualmente, estavam espalhados pelas nações, numa terra estranha, numa terra onde eles estavam em cativeiro. E é nesse contexto que Deus chama Ezequiel. Ezequiel é levantado como profeta de Deus no meio do cenário caótico. E nesse contexto aqui, Ezequiel estava na Babilônia, onde o povo estava sendo cativo. E quando Ezequiel está lá no meio do povo de Deus, ele já dizendo: olha, nós estamos mortos, nós somos cortados, nós somos jogados para longe, Deus nos abandonou, nossos ossos estão secos. Aí Deus traz essa visão a Ezequiel. E é interessante que Deus pergunta assim: Ezequiel, será que tem como esses ossos aí viver? Deus estava testando a fé do profeta, e ele sabiamente disse: Senhor Jeová, tu sabes. E Deus disse: profetiza, Ezequiel, sobre os ossos. E o processo de restauração de Israel, porque aqui representa a nação de Israel, acontece ou acontecerá em duas fases. Quando Ezequiel profetiza, a primeira coisa que acontece
é o ajuntamento dos ossos, é a formação do esqueleto, porque o osso do pé estava para lá, o osso da cabeça para lá, da perna, do braço, estava tudo espalhado. Mas quando o homem de Deus profetiza, Ezequiel diz que houve um ribuliço. Aleluia. Glória a Deus. Houve um ribuliço. E cada osso juntou a seu osso, formou um esqueleto humano. Aí Deus disse: agora profetiza nervo, carne e pele. E ele forma o corpo humano. Me faz lembrar quando Deus formou Adão, porque Deus pegou o pó e modelou o homem e formou Adão. Só que mesmo depois de Adão ter sido formado, não tinha vida no corpo humano. Aqui da mesma forma, primeiro a coisa que aconteceu foi o ajuntamento dos ossos, o fato de crescer nervo sobre os ossos, crescer carne e crescer pele. Esse texto, ele ainda está em cumprimento perante os nossos olhos. Não se cumpriu ainda essa palavra. Israel, até 1948, estava espalhado, não tinha um Estado, não era uma nação política. Vivia na Alemanha, no Japão, na China, no Brasil. Mas em 1948, Deus levantou um homem e criou o Estado de Israel. E os judeus que estavam espalhados sobre o mundo inteiro começaram a retornar a Israel. É os ossos se juntando a cada um.